Hoje o Jorlan tá casado com o John há 14 anos. Somos felizes. Somos felizes. Ele me paga tudo. ali sentado ali, John. Ele me paga Tá ali, ó. John. Ei, John. Cara, eu fui muito testemunha disso tudo que o Jorlan tá falando, porque nessa época eu tava na Probiótica, eu era parceiro de empresa do Dennis James. E eu fui numa ocasião dessas, eu fui na casa do Jorlan, cara, e eu fui testemunha de tudo isso que ele tá falando. O mundo dele era um quarto pequeno, que a fechadura da porta era uma chave de fenda, não tinha o É porque trinco. não tinha. Maçaneta quebrou, não tinha dinheiro pra botar, eu botei uma chave de fenda. Nessa época, a mãe dele já estava bem doente, já vivia sempre deitada, então o mundo dele era aquele quarto com um computadorzinho, onde ele aprendeu inglês, onde ele se comunicava com o mundo. E eu acho que o Jorlan, cara, ele representa muito do que é o sonho do menino brasileiro, com as condições que tem, só que ele criou as próprias oportunidades, né? E nessa época ele estava fazendo um DVD, Batalha dos 80, será que era? Foi. E aí era um DVD, cara, que contava a história de 4 atletas Era cariocas. eu, o Luiz Cláudio, o Quincas e o Tony. E eles estavam contando a história desses 4 atletas, que culminava com o campeonato do Mr. Rio, que era o campeonato que eles iam competir. Só que contava a realidade de 4 atletas numa história, assim, histórias paralelas, né? Sim. E aí um deles era o Jorlan. E foi através desse DVD, eu fiz uma pequena participação no DVD deles lá, que eu conheci o Rafa, que era o produtor do DVD. E aí o Rafa falou, pô, cara, um dia a gente podia contar um pouco da tua história, fazer um DVD e tal. Porque ele começou a acompanhar o Jorlan e gostou desse universo e tal. E aí eu falei, porra, será, cara? Porque a gente tinha uma cabeça assim, a gente achava que tudo que nos tirava da academia Ia e da estragar. dieta ia estragar. Tipo, não, cara, esse cara vai vir aqui pra minha casa, vai filmar, ele vai me atrapalhar, não tá certo isso. Aí ele me mandou uma mensagem faltando 2 semanas pra eu ir pra um campeonato em 2012, era o Flex Pro. E aí ele falou, Edu, vou descer pra Floripa, vou ficar 2 semanas contigo, vou registrar tudo, a tua preparação. Quero viajar para os Estados Unidos contigo, quero saber qual é o hotel, o voo que tu vai, vou contigo, vou mostrar tudo. Falei, cara, esse cara vai me atrapalhar, velho. Esse cara vai me atrapalhar. Aí o cara colou lá em casa, faltando 2 semanas para viajar, e ele começou a acompanhar a minha rotina. E eu comecei a mostrar tudo. Cara, só que não tinha nada demais. Para mim era uma vida, era tudo que eu sempre fiz na minha vida. Eu preparava meu café da manhã todos os dias, fazia o meu cardio, cozinhava, lavava minha louça, ia treinar, voltava, cardio à noite. Minha vida era uma repetição, assim. E aí eu olhava e falei, cara, quem vai se interessar por esse DVD? Não tem nada demais, cara. Aí ficamos 2 semanas fazendo isso. Preparei minhas comidas, entrei, peguei, mostrei, preparando as comidas, etiquetei tudo, era muito super organizado, metódico. Peguei o voo, fui para os Estados Unidos, fui para Los Angeles, desembarquei lá, mostrei lá com os atletas, mostrei a Golds, que era onde o Arnold treinava, mostrei um pouco da academia, mostrei minha rotina lá, e o DVD termina justamente quando eu subo no palco. Eu não mostrei a competição, o pessoal ficar doido. Porque o meu objetivo, cara, era mostrar um pouco era mostrar justamente A jornada. o processo, o caminho até o palco, e não o palco, né? Porque quando eu assistia os DVDs desses que o Jorlan fala que tinha em casa, cara, eu passava rápido a parte do treino, que eu achava chato, ver o atleta fazendo 3, 4 séries do mesmo exercício, eu falava, cara, aí eu passava rápido. Aí quando o cara entrava no carro e ia pra casa, eu queria ver. Aí eu queria ver como que era, como é que era o guarda-roupa dele, como que ele cozinhava, se ele que preparava comida, como que ele sentava, né? E aí, cara, eu queria mostrar isso. E aí, no fim das contas, cara, esse DVD se chama Like a Machine. Olha lá. E é esse aí, ó. E olha só, teve uma oportunidade que eu tive ali, ó, uma passagem ali com a minha avó, ela já tinha 99 anos nessa época. Cara, foda. Foda. E porra, é uma memória que eu tenho, cara, e eu achava que ninguém ia ali em cima, eu cozinhando no quarto do hotel, adaptando o quarto do hotel a uma cozinha. E, cara, de repente, isso aí virou um mantra da galera, assim. Todo mundo que compete já assistiu esse DVD pelo menos uma vez. E isso faz 12 anos que eu fiz, foi 2012. E todo dia, todo santo dia, alguém me marca. Todo dia, até hoje, cara. E aí eu vou fazer o Like a Machine 2. Comecei a gravar, 3 anos de captação. Porque eu ia gravar, machucava a cirurgia, operava, e vamos gravar a cirurgia também. O retorno aos palcos, retornava aos palcos. Cirurgia, vamos gravar, não lançava. Aí, cara, eu tenho 3 anos de captação de imagem guardados que eu nunca lancei, só que dentro desses 3 anos de muito conteúdo que eu tenho guardado, que era a tentativa de fazer o 2 desse, eu sentado no túmulo da minha avó, cara,
E não foi combinado, foi assim, porque como ela foi uma personagem muito atuante desse a galera curtiu demais ela e tal, eu fui mostrar lá o cemitério e tal, e eu sentei no túmulo dela, cara, e sem combinar nada eu comecei a falar sobre legado, sobre aquilo que a gente, o que sobra no final, o que a gente deixa no mundo, né, cara, por que a gente faz o que a gente faz. E aí me veio, fiquei lá falando pra câmera um tempão e tal, quase como se fosse uma terapia, e quase como se eu estivesse colocando um espelho na minha frente e falando pra mim mesmo aquilo. E é isso que importa. No final, cara, fica aquilo que... Fica o legado, fica aquilo que tu pode contribuir. Eu acho que o significado de tudo é poder mudar o mundo ao teu redor, fazer a diferença no mundo. Eu falo isso por quê, cara? Porque por muitas vezes, cara... eu sou citado como um atleta que tem uma grande genética, que teve uma ascensão rápida, eu conquistei todos os títulos possíveis no amador, eu fui pro Mr. Olímpia, fiz 8 finais de Mr. Olímpia, legal. Até um certo momento da minha vida eu achava que o meu grande objetivo de vida era conquistar o título de Mr. Olímpia. Só que chegou um momento da minha vida, cara, que eu me deparei com diversas lesões e cirurgias, uma atrás da outra e voltando. Eu fiz 12 cirurgias ortopédicas. Eu tenho praticamente todas as articulações do corpo operadas. E eu percebi, cara, que talvez meu objetivo não fosse conquistar o título do Mr. Olímpia. Talvez fosse justamente essas lições que o fisiculturismo me ensinou. Talvez era o momento de eu colocar em prática tudo isso em prol de algo muito maior, em prol da minha marca no mundo. E talvez a minha marca no mundo, cara, que eu vou deixar não vai ser o título do Mr. Olímpia. Vai ser os ensinamentos que esse processo... que esse caminho, que essa jornada me tornou. Porque cada obstáculo me tornou cada vez mais forte. O Jorlan falou muito sobre o quão forte ele é hoje, mas foi justamente pela dificuldade, aquilo que o Breno fala sobre buscar a dificuldade. A gente fortalece na dificuldade. E hoje o grande barato do fisiculturismo, cara, é que pra mim, isso também é um sonho, o Jorlan falou sobre o sucesso de estar aqui. Pra mim, isso significa que eu venci estar aqui, não o Eduardo Corrêa, mas eu estar aqui hoje no teu programa falando do fisiculturismo. Isso pra mim é genial. Se eu estivesse aqui falando sobre curso de engenharia de aquicultura que eu cursava lá atrás, talvez eu não estaria tão realizado. Agora, estar aqui falando de fisiculturismo, isso pra mim é surreal, cara. Porque, porra, a gente passou por tudo isso e, assim, é o que me dá significado, cara. É o que me motiva, é o que me faz vivo, né? É isso, cara. Foda. Fisiculturismo é uma loucura, cara. A história de superação dos dois foi motivada por esforço, trabalho duro, resiliência e nunca ter desistido. E esse DVD, o Batalha dos 80, a história deles me motivou. Eu tento também levar sempre essa ideia de, cara, acredita e não desiste. Vai em busca do sonho. Faz acontecer. E muitas vidas são mudadas através desses dois caras que estão aqui, e eu também posso me incluir no meio, porque são pessoas que eu já vi, muitas viagens com o Jorlan já, agora comecei a trabalhar com o Corrêa, mas o Corrêa é a nossa maior referência, né, do esporte, de pai trazendo um filho novo para conversar com a gente, falando, cara, meu filho não me deixava em paz, até vim ver aqui o Jorlan, o Tenente Breno, o Eduardo Corrêa, eu falei, cara, deixa eu ver quem são esses caras. Esse cara treina, faz musculação, o que que tem... Por que meu filho tá se inspirando nesses caras? E aí o cara falou que foi buscar a fundo, né, as nossas histórias, as nossas superações, a mensagem que a gente leva de disciplina e falou, cara, obrigado. Meu filho tá largando videogame pra treinar, meu filho tá saindo da obesidade e tá transformando a vida, porque através dessa mensagem que a gente tenta passar do esporte, o esporte não é só corpo, o esporte é mente. O esporte é superação. O esporte é fazer o que tem que ser feito independente das circunstâncias ao redor. É você... Cara, a vida de um fisiculturista é muito chata. A gente não tem tempo para lazer, a gente não tem tempo para muita amizade. O trampo exige muito da gente. A gente não pode sair da dieta, mas a gente faz isso com amor. E aí é quando o Jorlan fala, tem que ter a essência. Porque se não tiver, meu irmão, o cara vai patinar ali, mas não vai conseguir seguir em frente, não. Que é de verdade.